caridade trata a doença mental? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos tudo sobre saúde mental dentro do universo espírita. Seja muito bem-vindo, não deixe de ver o restante da nossa playlist. Curte, compartilha esse vídeo e comenta aqui se você ficar com alguma dúvida ou tiver qualquer sugestão de tema para o nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a caridade. E eu já vou dar o spoiler, sim, caridade ajuda e muito na sua saúde mental, mas eu vou explicar tintim por tintim por quê. E o primeiro item da nossa lista é definir o que é essa caridade. Nós temos aí diversas definições se vocês forem no nosso amigo Google, mas eu gosto muito daquela que diz que caridade é o amor em ação. Olha que definição maravilhosa! Eu só posso fazer a verdadeira caridade se eu amar ao próximo, porque muitas vezes a gente faz filantropia, né? A gente doa coisas, a gente dá esmola, mas a gente realmente não faz a caridade olhando no olho, dando aquele amor e doando um pouco de nós para o outro. E nós temos dois tipos basicamente de caridade. A primeira é a caridade material, que é a de doar coisas, objetos, dar comida, enfim. Quer dizer que é ruim, então, a caridade material? Claro que não, gente. Muita gente está passando fome, está precisando de algo material mesmo. Nós temos um corpo físico que precisa se suprir, precisa vestir, precisa comer, precisa ter um teto, precisa ter uma dignidade mínima. E o fato de você doar algo material é muito bom. A gente tem essa necessidade de receber coisas materiais. Agora, só é caridade se a forma com que você doar for amorosa, se o seu pensamento ligado àquela roupa que você está doando, aquele calçado, aquela comida, uma marmita que você fez, se o seu pensamento realmente for de amor, for de doação, de alegria, se você está fazendo aquilo pensando em postar nas redes sociais, já caiu aí a sua vibração, né? Ou se você está doando porque, sobrou aqui, toma aí. Ou então aqueles absurdos que nós vimos quando teve a enchente lá no Rio Grande do Sul, do pessoal doando roupa suja, coisas rasgadas, furadas, que nem eles usariam, e aí você dá para o outro porque, serve qualquer coisa. Isso não é caridade, gente, nem caridade material a gente pode chamar. Isso é esmola e, por sinal, uma esmola de péssima qualidade, né? Nós temos também a caridade moral, aquela que realmente pesa aí no nosso coração. E aí nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, o que a gente chama de BIP aí, quando vai fazer evangelização, para que você decore as 3 letrinhas. Kardec pergunta aos espíritos uma definição de caridade e eles lhe dizem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Só isso, gente. Benevolência para com todos. Vamos lá, um por um. Nós sermos bondosos com todo mundo. O famoso trate o outro como você gostaria de ser tratado. Como o mundo seria diferente se você, ao fazer algo, pensasse no seu vizinho, se você se importasse tanto com o seu vizinho quanto você se importa com você mesmo, seria bem diferente, né? Se eu vou construir algo, se eu vou fazer qualquer atitude no meu trabalho, na minha casa, se eu pensasse, será que o outro vai se incomodar de alguma forma? Será que eu estou prejudicando alguém com essa atitude? Será que não teria uma forma de fazer isso de uma maneira que não só me auxiliasse, mas auxiliasse a comunidade como um todo? Seria bem diferente as coisas, não é? E o outro é indulgência para com as faltas alheias. Ou seja, aquilo que o outro faz,
eu saber relevar, sabe? A gente teria uma vida bem mais leve, não é? Isso também é caridade. Quando eu aponto o erro do outro, quando eu fico pensando no outro com inveja, com raiva, tudo isso eu não estou sendo indulgente, eu não estou relevando as dificuldades do outro, porque em uma outra situação pode ser que eu necessite dessa indulgência. Ah, mas isso daí é muito fácil de fazer e o fulano é burro e não dá conta. Tá, ele pode até ser burro lá naquela situação, mas você também é burro em outra. E é assim que a gente vai aprendendo. Um sabe uma coisa, outro sabe outra coisa. A gente vai se ensinando, trocando aí figurinhas e a gente consegue melhorar. E é por isso que todo mundo é diferente, porque assim um pode aprender com o outro. Vocês já viram a natureza, gente? Quanto que é a variedade que nós temos num simples jardim, e quando a gente vai para o planeta todo? Daí você quer que o outro pense que nem você? Vai ser impossível, né? Não vai acontecer. E o outro P, né, do BIP é o perdão das ofensas. Difícil, né, gente? Mas como eu estou falando aqui de caridade e saúde mental, eu vou entrar aqui no perdão falando da saúde mental. Vocês sabiam que não perdoar adoece? Quando a gente não perdoa, espiritualmente a gente vai criando uma névoa escura em volta da gente, uma energia densa que vai se agrupando e essas energias elas vão realmente endurecendo, formando um nódulo ali, podendo chegar até um processo cancerígeno e pode também, pode não, aliás, gera um aumento aí de adrenalina, de noradrenalina, de hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol. E esses hormônios vão fazendo com que as suas artérias se contraiam e, portanto, elas não levam o sangue de forma correta, com que as suas veias e o seu sistema linfático também se contraia e aí eles não drenam também corretamente e aí os seus tecidos ficam sem nutriente suficiente e sem limpeza adequada. Já viram que o estrago está feito, né? E isso em todo o organismo. Nós temos cada um órgão de choque, né, que a gente fala, aquele que realmente vai absorver mais aquela energia densa. E este órgão de choque é o que vai provavelmente adoecer primeiro. E nós temos já cientificamente comprovado que você não perdoar alguém aumenta o risco de infarto, abaixa a sua imunidade e o contrário também é real. É um protetor contra infarto, é também um potencial de melhorar a sua imunidade quando você perdoa, quando você ama, você encharca as suas células de energias positivas. E quando você vai lá fazer a caridade ao próximo, e pode ser com alguém conhecido, alguém desconhecido, você tem algumas liberações de neurotransmissores também. Quando você faz o bem para o outro, você tem liberação de um hormônio chamado ocitocina. Ele inclusive é chamado de hormônio do amor. Por quê? Ele provoca em nós uma proximidade maior com o outro, ele intensifica as nossas relações com o outro, faz com que eu olhe para o outro indivíduo e me identifique, queira amá-lo, queira estar próximo. A ocitocina, ela é liberada na mãe logo ali, quando ela tem o contato com o bebê, esse contato pele a pele, o abraço, o aperto de mão, claro, o aperto de mão genuíno, né? Esse contato físico faz com que a gente libere ocitocina. A mãe libera essa substância e começa a achar o filho dela a coisa mais linda desse universo. Todo mundo olha e fala, nossa, às vezes é feinho, né? Principalmente quando nasceu, às vezes tá meio amassadinho, tá aquela coisa horrorosa, né? A mãe cansada, fez aquele esforço todo para o bebê nascer, mas ela tem uma liberação de ocitocina, um amor enorme por aquela criança, por conta desse hormônio. E nós temos a liberação dele quando fazemos caridade, quando olhamos com atenção para o outro, quando damos um abraço,
quando a gente interage de forma amorosa. E André Luiz nos diz nos seus livros, inclusive, que os espíritos, eles não se nutrem mais de alimentação. Eu não estou falando da faixa vibratória ali das colônias espirituais, mas das faixas mais acima. A alimentação deles é o amor, é essa troca energética e ela é fundamental entre os espíritos. Se Deus é amor, as suas criaturas naturalmente vão necessitar de amor também. E uma outra coisa interessante que acontece quando nós temos um ato de doação para o outro, de verdadeira empatia, é que nós ativamos uma área do nosso cérebro chamada área pré-frontal, que fica aqui, ó, antes da fronte. É a pontinha aqui do lobo frontal. O pontinha mesmo aqui do nosso cérebro, a área mais evoluída do nosso cérebro, segundo também as obras lá de André Luiz no livro No Mundo Maior. Ele fala que nós temos 3 áreas aí do cérebro. A parte mais primitiva, que é responsável pela nossa respiração, que traz aí as heranças das nossas reencarnações passadas. E depois nós temos a área mais central ali do meio, responsável pelo que nós fazemos no momento presente, e nós temos o futuro da humanidade que está aqui mais à frente. Ele dá a entender a área pré-frontal, que na época de André Luiz não era tão falada quanto hoje. Mas hoje se sabe que essa área ela é responsável pelo raciocínio, pela tomada de decisões, pela coordenação de movimentos, pela coordenação sequencial de atos. E quando eu digo coordenação de movimentos, gente, é a coordenação desses movimentos de atitudes, tá? E essa área é ativada, sabe quando? Quando nós temos empatia pelo outro, ou seja, quando você pratica a caridade, aquela caridade real, você está estimulando essa área mais anterior do cérebro, essa evolução da humanidade, como nos diz lá o mentor de André Luiz. Olha só, gente, quando então eu pratico a caridade, eu pratico o amor, eu estou melhorando o meu cérebro, eu estou melhorando a minha capacidade de pensamento e, claro, né, estou vibrando numa energia bem maior e chamando para perto de mim outros espíritos que estão nessa vibração positiva e espíritos muito evoluídos que terão aqui comigo e, portanto, vão te auxiliar em várias situações também. Lembrando que quando eu ajudo lá o Joãozinho da rua, dou uma marmita para ele, ele às vezes tem um amigo espiritual que passa então a querer saber de você. A Ariane sempre ajuda lá o Joãozinho. Vou tentar ver se eu posso fazer alguma coisa para retribuir. E aí você ganha o quê? Novos amigos lá no plano espiritual. E você nem estava pensando nisso, né? Eu tenho certeza que nessa parte você não pensou, né? Mas ela acontece e acontece muito. E é por isso que Jesus nos fala tanto da importância de amar ao próximo, de fazer a caridade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo está: fora da caridade não há salvação. E não importa a igreja que você esteja, ou mesmo se você não tem igreja nenhuma, ou nem sequer acredita que nós temos um Pai maior. Mas se você fizer o bem ao próximo, todos esses benefícios virão para você. Gostou aí do nosso conteúdo? Não esquece daquele curtir e de me seguir nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, se você achou o nosso conteúdo interessante e não se esquece de olhar o resto da playlist, hein? Beijo para vocês!